A obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é uma obra de renovação e de regeneração. Foi verdadeiramente no dia de Pentecostes que ela teve a sua admirável realização. Os apóstolos são iluminados e confirmados. O Divino Espírito Santo continua a cooperar e a operar com a Igreja e na Igreja no decorrer dos tempos, como veremos. A ação do Espírito Santo na Igreja. O Espírito Santo a tem mantido, mediante todas as perseguições, todos os martírios que sofreram os primeiros cristãos, até os dias atuais, é prova de que o mundo, de que os algozes, os inimigos da Igreja, não têm poder sobre ela, porque o Espírito Santo é quem a conduz, é quem a mantém. Do Espírito Santo, a Igreja recebe a vida, ou seja, recebe a santidade, a vida divina. O Espírito Santo a conduzirá triunfante ao porto. Então, é o Espírito Santo que conduz a Igreja nesse mar tempestuoso, desde o princípio até os nossos dias. As ondas do mar revolto, das heresias, das perseguições, não conseguem e não conseguirão afundar esta barca que tem São Pedro como o seu primeiro Papa, como aquele que conduziu essa igreja e conduz mediante aqueles que sucederam no decorrer dos séculos, conduzindo ao porto seguro, vencendo todas as heresias, todas as perseguições. A ação do Espírito Santo em cada um de nós. O Espírito Santo ilumina a nossa mente. O Espírito Santo ilumina o nosso coração. O Espírito Santo é aquele também que ilumina o magistério, o ensino da Igreja. É o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados para escreverem a Sagrada Escritura. Então, é esse mesmo Espírito Santo que ilumina o magistério da Igreja. Portanto, a Igreja, quando ensina, os papas, sobretudo quando ensinam inspirados, iluminados pelo Espírito Santo. Portanto, não ensinam o erro, porque Deus não mente. Então, o Espírito de Deus é quem inspira o magistério. E se há algum erro ensinado por aqueles que se dizem, sobretudo nos nossos tempos, se dizem papas, se ensina algum erro, isso significa que eles não estão inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, não são papas. Isso nós podemos dizer, né, desde a morte do Papa Pio XII. Todos aqueles que vieram depois ensinaram erro, ensinaram heresias. São tantas. Portanto, significa que eles não são papas. O Espírito Santo também ilumina a cada um de nós, particularmente. Inspira cada um de nós para vivermos segundo
o que ensina a Sagrada Escritura, o que ensina o magistério da Igreja. O Espírito Santo fortifica. Vemos o exemplo dos mártires. Vemos o exemplo de São Pedro, que no dia que Nosso Senhor foi preso, ele o negou quando foi questionado se fazia parte do grupo dos apóstolos, dos seguidores de Nosso Senhor. Ele negou 3 vezes. Então, quando, no dia de Pentecostes, São Pedro, juntamente com os outros apóstolos e com Maria Santíssima, foi iluminado, recebeu essa força, recebeu essa coragem que ele não tinha antes e testemunhou Nosso Senhor depois com a própria vida pelo martírio. Vemos também essa fortificação do Espírito Santo nos missionários que viajavam quilômetros, distâncias praticamente impossíveis para uma pessoa comum, sem a ação de Deus na sua vida, sem a ação do Espírito Santo. Vemos o exemplo das almas consagradas a Deus, que abandonam o mundo para viverem somente para Deus. Portanto, não oponhamos obstáculos à ação santificadora do Espírito Divino. Portanto, precisamos fugir do pecado, fugir das ocasiões de pecado. Nada mais contrário à ação do Espírito Santo numa alma do que a desonestidade. Nada mais contrário à ação desse mesmo Espírito do que as apostasias, as heresias, que desde o princípio tentam se infiltrar na igreja. E a causa dessas apostasias e também das heresias é o orgulho, é a vaidade, é a sensualidade. Repitamos, caros irmãos, a invocação do Espírito Santo para que não caiamos nas garras do maligno, para evitarmos todo tipo de pecado, sobretudo o pecado do orgulho e o pecado da desonestidade, da sensualidade. Invoquemos, vinde Santo Espírito, preparemos-lhe uma conveniente morada em nossa alma pela pureza de vida. Arranquemos tudo aquilo que é empecilho para a habitação do Espírito Santo em nossa alma. Arranquemos o pecado, levemos uma vida pura, uma vida santa, uma vida justa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.